Muito obrigado. Iniciar parabenizando e agradecendo ao Roberto, a Lara, ao Luiz Cláudio, ao Instituto Espinhaço, ao Instituto Sol. E eu vou tentar distrair a fome do estômago, falando da fome da alma. E eu vou dividir minha fala em 3 etapas de 10 minutos precisos. Primeira etapa falando sobre a vida, outra falando sobre a questão da psiquiatria, terceira falando sobre a questão da dependência química. Então, o primeiro conceito que nós temos que lembrar é que todo ser humano é dual por natureza. Matéria e energia, corpo e espírito, adulto em algumas coisas, infantis em outras. E é dessa dualidade que surge o vazio existencial. O vazio existencial, assim como o vazio do estômago se chama fome, o vazio existencial se chama angústia. Angústia não é tristeza, não é depressão, não é doença, é fome. Fome de quê? Sentidos. Porque a vida, para ter sentido, tem que ter o que sustente o sentido da vida. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares. Eles vêm de 2 em 2. A família e os amigos, o trabalho, o estudo e o lazer, a religiosidade, a espiritualidade e, do outro lado, a materialidade, as curtições, os prazeres. Então, somos duais por estarmos em corpo físico, sendo de origem espiritual. Então, isso é inerente a cada um de nós. A psiquiatria dá isso o nome de neurose. Portanto, pela psiquiatria, todo ser humano é neurótico por estar nessa natureza, que é a natureza temporária, transitória do corpo físico. Lembrando que a Ayurveda, que os indianos veem o corpo físico como um templo onde Deus habita, como em nenhum outro lugar. E que, portanto, cuidar da saúde, cuidar da higiene e cuidar da estética é uma forma de honrar Deus. Por isso, quando os indianos colocam o hindu, quer dizer que eles já fizeram essas práticas de higiene como um todo. Do mesmo jeito que o estômago precisa ser preenchido de manhã quando a gente acorda, mas na hora do almoço já está vazio de novo, quando a gente almoça, de noite já está vazio de novo. Vazio existencial, vazio da alma, angústia é a mesma coisa. A gente preenche, ela esvazia, a gente preenche, ela esvazia. Não tem nada de esquisito nisso não, tá, gente? É normal, natural e justo, como diria Fernando Pessoa. É assim que acontece. Só que se a gente bobeia e não preenche esse vazio existencial mesmo, sabendo que ele vai esvaziar de novo, a gente, ao invés de dual, a gente tem um rompimento do elástico e a gente deixa de ser dó e vira 2. A gente deixa de ser neurótico e vira psicótico. A gente deixa de ser candidato a doido e vira doido mesmo. A gente deixa de ser doido manso e vira doido varrido. A gente deixa de ser doido disfarçado e passa a ser doido bandeiroso, doido esquecido, né? Aliás, essa é uma curiosidade que todo mundo tem, né? O que é a loucura? Assim, a loucura é estar no estado transitório e usufruir disso de uma maneira de descascar um abacaxi. Então o conceito é: cada um de nós é um abacaxi que tem que conviver com outros abacaxis que são tirando o abacaxi maior que a vida. Ele sabe um tanto de coisa e não sabe outro tanto de coisa, né? Então, é tão importante como o abacaxi é a faca. Se vocês falam fazendo isso, eu sou o abacaxi do tamanho do mundo. Como é que você está de faca? Eu falo assim, eu estou com a faca aí do tamanho do universo. Tá bom, olha você, tranquilo, sereno, né? Mas assim, Luiz, eu sou um abacaxi de 10 centímetros. Eu falei, como é que você está de faca? Faca não tem que ser, nós vamos ter que ver se descascando o seu abacaxi no dente ou na unha. Que é o que só. Então não tem ninguém normal, todo mundo é algo problemático, que varia o tipo de problema, o tanto de problema e como o freguês administra o problemático que ele é. Uma pessoa muito problemática que administra muito bem o problemático, ela se torna menos problemática que uma pessoa que é pouco problemática, mas não sabe se administrar. Então, a questão existencial, o existir que será que destina lá do texto da música do Caetano Veloso da Cajuína, é a nossa questão, o existir que será que existe. E nós temos um texto do Fernando Pessoa, onde ele fala sobre a angústia, insisto, a angústia como fome de sentido da vida, onde ele diz o seguinte: essa velha angústia, essa angústia que na verdade eu já trago há séculos dentro de mim, justamente agora transbordou da vazia. Mal sei como conduzir-me na vida, com esse mal-estar a fazer-me pregas na alma, vai no lugar certinho. E na desesperança do momento ele fala assim: se ao menos eu endoidecesse de veras, mas não, é esses carentes, este quase, esse pode ser que isso. O internado no manicômio é ao menos alguém, eu não, sou internado no manicômio sem manicômio. Estou doido a frio, estou lúcido e louco. Essa é a descrição perfeita do questionamento do existir que será que se destina. Né? Então todo mundo tem que ter essa consciência que há uma tendência desviante em todos nós, tendências desviantes boas que se tornam desviantes pelo excesso,
Então eu sou um cara bom, mas eu sou tão bom, mas tão bom, que todo mundo me faz de bobo de otário. E aí os caras têm que concluir uma frase que dá até para ganhar prêmio Nobel, que é: ser bom é bom, mas ser tão bom não é tão bom. Sacou? Curtiu? Ser bom é bom, mas ser tão bom. Então os excessos de coisa boa vão se tornar tendências desviantes, como um carro que puxa para fora da pista. E as coisas ruins, que em qualquer quantidade não estão com nada: inveja, ciúme, mentira, insegurança, medo, né? Então temos que, cada um de nós, assumir o papel de motorista do veículo que somos nós mesmos. E aí vem a ideia de consciência, livre-arbítrio, autoconhecimento, tentativa de autocomando, coerência, alinhamento com os princípios que a gente aprendeu na infância e esforço para buscar a capacidade de dirigir esse veículo que somos nós mesmos. Na medida que eu estou vendo que o meu modus operandi está me puxando para a esquerda, eu vou no volante e trago para a direita. Por outro lado, se eu estou puxando, se o carro está puxando, se o meu funcionamento está puxando para a direita, eu trago o volante para a esquerda para manter na pista. Então, esse conceito de que todo mundo é problemático é básico, tá, gente? E quando vocês forem classificar alguém de problemático, eu sugiro que vocês falem: fulano é mais problemático que a média. Porque como não tem a linearidade, é uma faixa. Fulano é mais problemático que a média. Se você chama alguém de problemático, você tem novidade, todo mundo é mesmo, né? Vai ser ficar o mais problemático que fazer isso. Dentro do conceito de que nós precisamos evoluir, e aqui eu vou estar falando, gente, de uma coisa da essência, que é o básico, o arquétipo existencial. Quando uma criança nasce, ela é um animal com uma diferença básica para os outros animais, que é um lobo frontal, um córtex cerebral avantajado. O cérebro se divide em duas instâncias: o córtex e o subcórtex, o consciente e o inconsciente. Então, o córtex é a região, aquela mais enrugada de cima, que tem as memórias adquiridas. Tudo que a gente aprendeu desde o dia que a gente nasceu até aqui, ler, escrever, a memória está registrada no córtex cerebral. E o subcórtex, que é o miolo, e que desce aqui pelo medulo espinhal, são as memórias inatas, ou as memórias que a gente já nasce sabendo, os instintos, os controles automáticos, tá certo? Então, a consciência, ela está nesse nível cortical, onde a gente pode dizer, e isso é básico, Cláudio, que a consciência nos aproxima de Deus e nos aproxima do demônio. Porque consciência é a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, consciência é a capacidade de pensar sobre si mesmo. Mas consciência é também o registro da possibilidade de que no futuro vamos adoecer, envelhecer, perder as pessoas queridas e morrer. O conceito simbólico da perda do paraíso terrestre, da maçã, da árvore do conhecimento de Adão e Eva, é isso. Quer dizer, quando a gente adquire a consciência de que tudo vai ter um fim, esse futuro nos toma a tranquilidade do presente. E o nosso lado original, instintivo, animal, ligado à matéria, enquanto a gente tiver vida, 80, 90 anos, nós vamos ter esse lado infantil. E esse lado infantil é essencial, porque é da ingenuidade da nossa infantilidade, que apesar de saber que tudo vai dar em morte no final, a gente acha que vale a pena. Tem que ser bem bobinho, no bom sentido. Entendeu? Sabe que você vai perder suas pessoas queridas, você sabe que você vai envelhecer se você não morrer novo, muito jeito de não envelhecer, viu, gente? Não morrer novo, né? Porque por mais que a gente se cuide, mais que você vai ter o envelhecimento. Mas você sabia que vai tudo dar errado, entre aspas, no final? Assim, sim, assim. E você acha que isso vale a pena? Mas esse lado infantil é o nosso desafio original, porque o lado infantil, instintivo que é, ele só pensa nas instâncias básicas: comer para preencher o vazio do estômago e sobreviver, curtir, ter algum tipo de prazer para preencher o vazio existencial e temporariamente diminuir a angústia, esquecer que tudo vai dar em morte no final, e descansar, que ninguém é de ferro. Então, comer, curtir, descansar. Enquanto o nosso lado infantil não está podendo comer, curtir, descansar o tanto que gostaria, ou quando fez em excesso, em exagero, o que acontece? Os verbos mudam, gente, e passa a ser reclamar, enrolar, que é o deixar para depois, não podia faltar o verbo apelar. Ou apelar com os outros, ou apelar consigo mesmo, ou apelar com os outros consigo mesmo. Eu dou uma dura numa pessoa, e não devia ter falado daquele jeito. Primeiro eu apelo para a pessoa, depois, através do arrependimento da culpa, eu apelo comigo mesmo. Então, a nossa disputa original, e que vai permanecer a vida inteira, é uma queda de braço do adulto com o infantil. O adulto que pensa de uma forma mais ampla, o adulto que pensa de uma forma mais prospectiva, que sabe que tem um futuro, então ele inclui o futuro no seu planejamento da atualidade, não fica preso só no aqui e agora. E do outro lado, esse lado infantil que é egoísta,
que só pensa em si não acredita no futuro. E a queda de braço não é para o lado adulto destruir ou vencer o lado infantil. É para ver uma certa hierarquia, um certo controle. Por quê? Se o lado infantil olha para o nosso lado adulto e vê que ele está firme e estruturado, o que o lado infantil pensa? Fala assim, não vou nem pedir o doce antes do almoço porque não vão me dar. Mas se o lado infantil olha para o lado adulto e vê que ele está fragilizado, que ele está desestruturado, o que o lado infantil pensa? Assim, é só insistir que esse palhaço vai comer o doce antes do almoço. Por isso, pessoas que queriam não estar fumando, não queriam estar bebendo, não queriam estar mentindo, não queriam estar traindo, não queriam estar fazendo uma série de coisas, acabam fazendo. Por quê? Porque o lado infantil prevalece. A única maneira concreta e objetiva de fazer com que o nosso lado adulto fique mais forte, mais estruturado, é através de duas listas. A lista do que eu estou precisando de começar a fazer ou fazer mais. A lista do que eu estou precisando de parar de fazer ou fazer menos. A gente deve colocar 2 itens em cada lista, caladinho, boca de siri, não se compartilha. Isso é uma questão de foro íntimo, é uma questão pessoal. Arregaçarmos as mangas e irmos à luta. E aí o que acontece? Ninguém nos convence que a gente está enrolando quando a gente está batalhando. Nem ninguém nos convence que a gente está batalhando quando a gente está enrolando. Então a ideia é prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. E essa é uma forma de se apropriar do amor próprio, da autoestima, da autoconfiança, sem tanto depender dos fatores externos. Porque só temos 2 fontes de amor próprio, de autoestima e de autoconfiança. Uma que é o sucesso e a fama. Claro. Só que feito como eu disse, a única forma da gente não ficar velho e derrubado é morrer novo. Como ninguém de nós quer morrer novo, nós temos que contar que nós vamos ficar velho e derrubado. E aí minha autoestima vai para o breve. Porque se eu vou ficar menos inteligente, menos criativo e menos belo, é só uma questão de eu passar de novo a ser um inseguro. A outra fonte é a coerência e o esforço. É o prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. É uma questão de autoconstrução de um projeto de superação. Ao invés de ficarmos no ciclo vicioso, na repetição, no bate-enxuga, vira e veste, investimos num projeto da espiral, uma espiral ascendente, onde de tempos em tempos, por aquisição de experiências e conhecimento, a gente muda de nível. Então, essa é a ideia que eu queria trazer inicialmente sobre a questão existencial, sobre o desafio que perpassa a vida de todo mundo em qualquer lugar. Meu lado infantil querendo ser o chefe e só se dedicando a comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. E o meu lado adulto tentando controlar esse menino, que se for birrento, se for aprontador, vai dar um trabalho danado. Então, portanto, a questão do autodesenvolvimento envolve esse aspecto. Vamos falar um pouquinho rapidamente da psiquiatria. Por que eu falo rápido? E o lado adulto que quer dominar a criança? É domesticar a criança, é adestrar. Na educação, Não, educação é diferente de castração. Por isso, adequação de instintos. Equilibrar. Mas o equilíbrio. Que a criança brinque, não permite que o eu estou falando da criança infantil interna, assim, eu estou falando dessa criança, mas. Nesse caso, você traz a ideia do equilíbrio. Todo mundo acha que o equilíbrio é uma linearidade, é uma estabilidade. Isso não existe. O que acontece é que, como na física se fala da expansão e do recolhimento, da expiração e da inspiração, isso é do universo como um todo, o equilíbrio nosso, ele é um equilíbrio pendular, ele funciona como uma gangorra, como um trapézio, onde antes de exagerar para mais, a gente deve começar um movimento de volta, e antes de exagerar para menos, começar um movimento de volta. Então não existe essa estabilidade linear. Passamos educadamente pelo ponto de equilíbrio, fazer o ponto de equilíbrio, prazer em revê-lo. Com licença que eu estou indo tentar não exagerar para mais. Aí antes que a gente está muito aparecido, muito tirado, você, opa, estou demais. Só eu que falo, aí eu começo o movimento de volta. Educadamente passa pelo ponto de equilíbrio, prazer em revê-lo. Com licença que eu estou indo tentar não exagerar para mim. E antes da gente ficar desconfiado, engustido, paranoico, então é um contínuo, Funciona mesmo como um trapézio, como um movimento de uma gangorra, Quando
Quando a gente fala em psiquiatria, gente, nós temos que pensar que uma frase boa de Fernando Pessoa fala assim: pois o que é tudo senão o que pensamos de tudo. Se a gente está mais otimista, se a gente está com uma visão mais animada, aí a gente vê o copo meio cheio. Se a gente está mais derrubado, mais pessimista, a gente vê o copo meio vazio, né? Então essa questão do enfoque é fundamental. E a psiquiatria, então, ela se baseia no raciocínio de que tudo que a gente sente, alegrias e tristezas, dores e prazeres, medo e coragem, acontece no nível elétrico. O coração e o cérebro são órgãos eminentemente elétricos. Acontece no nível químico, várias substâncias, principalmente os hormônios, e no psíquico e emocional é um triângulo. E esse triângulo se retroalimenta. Por isso, se a nossa parte psíquica e emocional não está bem, é lógico que o resto do organismo vai padecer, né, de doenças psicossomáticas, de manifestações que a gente chama então de manifestações neurovegetativas, que saem do sistema nervoso central e vai para o sistema nervoso periférico ou vegetativo. Então, a psiquiatria trabalhou durante inúmeros anos com muito pouca tecnologia. Para vocês terem ideia, a primeira substância, porque não há linha, só um pouquinho, só para eu não engasgar, eu danço. Mas então, a psiquiatria só foi ter o seu primeiro medicamento, pasmem, muito obrigado. A psiquiatria só foi ter o seu primeiro medicamento no início da década de 50, gente. Isso não tem nem 70 anos. E sabe qual foi o primeiro remédio calmante psiquiátrico? A prometazina. Todo mundo aqui conhece a prometazina. Sabe quem que é a prometazina? O Fenergan, o antialérgico. Não existia calmante antes, não. Por isso camisa de força, por isso quarto forte, forrado de colchão, sem uma quina, porque os quadros psicóticos a pessoa ficava doida, varrida mesmo, entendeu? E podia tanto se matar, quanto matar os outros, quanto uma coisa horrível. Corta o coração, a gente imaginar isso. A pessoa entrava em agitação psicomotora e morria de exaustão, porque não conseguia parar de falar, não conseguia dormir, não conseguia comer. Não tinha remédio, né? Quando surgiu o eletrochoque, que por ter sido muito mal utilizado, queimou o filme do coitado, né? Você fala, a eletricidade queima mesmo. Mas a eletricidade de baixa voltagem, não é um trem assim, não. Sabe de onde veio os olhos? Observação de que as pessoas que tinham epilepsia, que desmaiavam, né, que tinham convulsões, raramente deliravam. Então pegava as pessoas que deliravam, os quadros graves, obviamente, a medicina vive em função dos quadros mais graves, que aí você vai e faz qualquer coisa, já que o caso está meio perdido mesmo, né, você se dá o direito de apelar, né? Estou tentando. Isso é uma apelação, mas eu estou tentando. Então o que fizeram? Olha, já que o desmaio pode ajudar contra o delírio, vão provocar desmaio no caboclo. E qual que é a forma de provocar desmaio mais simples? Febre alta, convulsões. Aspiravam pus, uma ferida, injetavam na face lata, que é a lateral aqui da perna, que tem duas coisas assim, que no meio não tem nada, o sistema imunitário não vai, davam infecção violenta, uma septicemia, e a pessoa convulsionava por febre alta. Depois veio o choque insulínico, que foi uma evolução do choque septicêmico. Injetava insulina em alta quantidade, a pessoa tinha uma hipoglicemia grande, um pouquinho antes de morrer, porque a hipoglicemia mata, aí ela convulsionava, aí injetava insulina e salvava. Então o eletrochoque é a terceira etapa da evolução, de que quando você no tempo que relógio dava corda, você dá corda no relógio e passa no grau, você vai entrar, aí você dá uma balançadinha para ver se ele volta para o lugar, você não vai chutar aí, jogar na parede, mas você, né? Então o que o eletrochoque tenta fazer? Ele passa a corrente de baixa voltagem, né, depois de anestesia geral, depois de eletrocardiograma, etc, e você tenta repolarizar o sistema nervoso central dentro desse conceito de que muita coisa é elétrica. Então você der um susto, tipo assim, uma corda, né, uma balançada, né, onde o eletrochoque deve ser usado hoje? Casos de trauma agudo, acidentes de veículo, de automóvel com morte do lado da pessoa, sequestro relâmpago, invasões de domicílio com tortura, estupro, coisas que a pessoa sai do ar. E aí aplica-se o eletrochoque e mais um episódio. Quando a pessoa precisa de eletrochoque, ela não precisa de saber que vai tomar. Você conversa isso com a família. Porque se ela está precisando de eletrochoque, ela está fora de si, ela está sem condições. Né? E uma consciência alterada, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco na dependência química, uma consciência alterada gera uma impossibilidade de livre-arbítrio verdadeiro, de escolha real.
Então, a necessidade de a família, os amigos, o próprio Estado, o poder público intervir. Porque como que você vai depender da escolha de uma pessoa que não está em condições de escolher adequadamente? Infelizmente é um fato. Então, nesse caso, o eletrochoque é usado em situações dramáticas, quando a pessoa sai do ar, é usado em quadros de depressão ou psicose puerperal, quando a mulher tem um menino, quer matar um menino, quer se matar, né? Então você, em vez de ficar dando remédio, que ela não vai nem poder aleitar, na hora de fazer o aleitamento, você dá um tipo uma balançada, você acorda, né? Tipo assim, volta para o normal, né? E uma outra situação, que é quando você tem um dependente químico de crack, que tem um tipo de escravidão tão grande, que você usa um efeito colateral indesejável, no normal da eletrochoque, mas nesse caso desejável, que é o que chama de amnésia lacunar, que depois da aplicação a pessoa esquece um pouco o que estava antes, o que estava depois. Muitos anos atrás, quando ainda tinha essa paciência de trabalhar com o dependente químico, que hoje realmente assim, é uma coisa que eu oriento, mas não tem essa paciente que eu encontro toda semana, teve um que precisou de internar, e eu fiz o procedimento. Aí quando eu fui ver, ele falou assim: doutor Luiz, mas eu melhorei demais da conta, até de comida de hospital eu estou gostando. Uma ideia ruim, eu estou achando, pô, você acredita no que é desse? Está vendo isso? No nosso país existe uma controvérsia que fala que é sobre a questão da psicologia. Senhor vê, quando a pessoa pobre que está sofrendo desse problema traumático, quem vai é a polícia. Aí quando é o rico que está sofrendo o mesmo trauma, aí não, ele é esquizofrênico, tem que ir no spa, porque não quer dizer. 2 meses e 2 medidas que chama isso. Gentil. Que é loucura, que é o pobre, quem vai é a polícia, o rico já é diferente, que é esquizofrenia. Uma distorção, né? 2 meses e 2 medidas. Então, nesse caso, você usa esse processo e aí o paciente virou para mim, mas eu estou com um negócio engraçado, esquisito, talvez eu possa me ajudar. O que é, Fábio? Eu lembro do nome dele. Eu falei assim, porque eu estou com saudade, estou sentindo falta de uma coisa que eu não sei o que é. Eu não tenho a menor ideia. Entendeu? Então você tem algumas indicações. Então, a questão da psiquiatria, os remédios evoluíram demais. Entendeu? Essa esquisita da amnésia lacunar é isso, entendeu? Você distrair, entendeu? Aí você faz com o menino está em dinheiro, a comida não está pronta, olha, vamos fazer ali, vamos ver. Você distrair a pessoa. Então, do ponto de vista prático, os remédios psiquiátricos evoluíram demais, gente. Daí eu sou testemunho, porque ainda sou de uma época que tinha muito pouco remédio, etc. Porém, elemento fundamental agora para começar a arredondar o final do raciocínio da abordagem, é que todos os medicamentos são sintomáticos. Todos os medicamentos psiquiátricos são Novalgina para dor de dente. Mexe na dor, mas não mexe na cara. Mexe na dor, mas não fortalece o dente. Então a ideia é que você possa, com homeopatia e com medicina antroposófica, basicamente estou falando de medicamentos, os outros procedimentos não medicamentosos, é um outro departamento, mas quando se fala em remédio, a gente tem que pensar que o remédio deveria, o ideal do remédio é que ele atue em 2 pilares, o pilar dos sintomas e o pilar da estruturação. Não é, Gina, aquela ideia que está assim, a homeopatia é boa porque atua não só na consequência, mas na causa. Mentira, causa a gente não atua porque está no passado. Causa já era. O que a gente pode fazer é reinterpretar o que nós passamos. Aquele trauma que eu tive de não ter pai, eu falo assim, você sabe de uma coisa? Melhor não ter tido pai do que ter um pai alcoólatra. Melhor não ter tido pai do que ter tido um pai abusador sexual. Aí quando vocês me perguntam, e sobre seu pai? E eu que tive pai que não era problemático, né? Imagino que um pai problemático mais forte, mais poderoso, deve ser das piores coisas que tem que você conviver na vida. Mas eu pergunto assim, Luiz, sobre seu pai? Você sabe, graças a Deus não tive pai problemático. Aí eu transcendo não tive pai e vou para a vantagem de não ter tido pai problemático. Então, os remédios psiquiátricos, eles têm essa característica, gente, porque, na verdade, a maioria dos medicamentos alopáticos, fora as vitaminas, que têm uma proposta de estruturação, eles são anti-isso ou anti-aquilo, antidepressivo, anti-inflamatório, antibiótico. Você fala assim, tem alguma coisa para fortalecer meu organismo, né? Para fortalecer meu estômago, para fortalecer, não é um omeprazol, um pantoprazol para não doer, não, quero mais força, mais estrutura. Não tem. E como a humanidade funciona, Custódio, de uma maneira como uma corrente alternada, ora exagera-se para mais, bate-se no teto, começa o movimento de descida, exagera-se para menos,
bate no chão, começa o movimento de subida. Nós estamos vivendo uma época agora completamente, vamos dizer assim, indesejável, que é do que não tinha nenhum medicamento para estruturação, agora, tanto nutricionistas quanto não nutricionistas, você tem um mundo de substâncias que passam pelos probióticos, que passam pelos ômega 3, ômega 6, ômega 9, ômega 12. Você, mas qual que eu vou tomar? Você escolhe um aí, eu tomo tudo. Então nós temos hoje substâncias que não têm estudos seriados científicos, porque o estudo científico seriado careta, ele é feito para a maioria de nós não conseguir fazer as medidas, né? Você precisa de tanta gente acompanhar por tanto tempo, né? Então o que a gente tem hoje é um laissez-faire, um trem correndo solto de substância de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado, que deveriam ser substâncias de fortalecimento de estrutura. Então, a virtude que a gente vê na medicação antroposófica homeopática, que ela, apesar de não ser tão poderosa para os sintomas, né? Você dá uma camomila ou um Rivotril, se usar um álbum, ou usar um estalopram, um Lexapro, lógico que o químico, ele por ser mais denso, mais material, ele é mais forte, sem dúvida nenhuma. Mas a medicação antroposófica homeopática pode também, muitas vezes, ajuda a melhorar essa estrutura psíquica e emocional da pessoa, para que o quadro psiquiátrico, então, não prospere, não avance de uma maneira a destruir o processo neurológico, inclusive, né? E é possível, eu tenho experiência desde quando comecei a atender depois de saúde com homeopatia em 86, um pouquinho depois que eu antroposofia, sou um testemunho de que é possível, sou testemunho de que há casos que a pessoa tem o que os homeopatas lá em Buenos Aires enchem a boca para chamar de câmbio em latitude vital. É uma mudança de atitude diante da vida. Eu continuo sendo o mesmo, mas eu vou melhorando. É a ideia da espiral, tá? Eu vou fechar os últimos 300 segundos, para não parecer que eu tenho pouco tempo. Não são 300 segundos, né? Falando sobre dependência química. Dependência química é o vencimento da vontade, gente. Primeira doença, a força de vontade. Você promete para si mesmo e não consegue cumprir. É a famosa. O cara toma todas no fim de semana, segunda-feira eu não bebo. Quando dá 4, 5 horas da tarde, eu vou beber. Né? Então promete, mas não consegue cumprir. Primeiro, a doença força de vontade. Mas depois, pior, a doença boa vontade. Você não quer mais se libertar daquilo. É como você ser beijado por um vampiro ou uma vampira muito do arrumado ou da arrumada, apaixona com o vampiro, quer virar vampiro e morar com os vampiros. Aí qualquer amigo seu, qualquer parente, você fala assim, não explode, vê o que você está arrumando. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, a ideia da vampirização, apesar dela ser meio esquisita, é a melhor imagem para nós entendermos a dependência química. Raramente você tem a pessoa que já começa dependente químico. Fala-se na genética, é possível. Fala-se numa mãe que usou droga durante a gravidez, é possível. Você tem menino que nasce em cima de abstinência de nicotina. Você tem que administrar a nicotina, porque estava fumando pelo cordão umbilical, você tira o cordão umbilical, menino, né? Não é um quadro verbal, ele não perde cigarro, não, mas ele tem um quadro pequenininho que você vê que precisa. Então, a questão básica, independente de qual é o fator causal, quando instala-se a dependência química, e todos nós somos pré-dependentes químicos por natureza, por quê? Todos nós temos o vazio existencial. E para preencher o vazio existencial, gente, duas coisas. Ou nós temos alimentos consistentes, ou nós precisamos de anestésicos potentes. Tem terceira resposta, não tem terceira saída. Porque o vazio existencial, Fernando Pessoa já nos disse, esse negócio é doido. Pior do que ficar doido e saber que está doido. Assim, mas gente não estou doido, vai me dar a relação. Nem doido eu posso ficar, não tem consciência. Né? Então, a ideia de que a dependência química é um processo, primeiro que todos nós estamos arriscados. E pode ser dependência química por droga, pode ser dependência química por álcool, pode ser dependência química por sexo, por comida, entendeu? Qualquer coisa que passa a ter um papel muito importante, essencialmente baseado nesse item, que a gente está dependente disso, né? Então nós precisamos de ter realmente os alimentos mais consistentes, e são 3 as categorias dos alimentos mais consistentes. Termino meu raciocínio falando sobre essa questão do vazio existencial. Nós temos 2 qualidades de alimentos. Os alimentos menos consistentes, que correspondem aos líquidos para o estômago. Você toma um copo de leite, você toma uma vitamina, preenche, mas daqui a pouco você está com fome. O menos consistente quer dizer que seja ruim, não, que dura menos tempo no preenchimento. E os alimentos menos consistentes para o vazio existencial são de 2 categorias: os prazeres e as conquistas. Os prazeres, que é tudo que a gente gosta de fazer,
né? As tais curtições, e as conquistas são dinheiro e tudo que ele permite, a fama e tudo que ela agrega, o poder e tudo que dele emana, o conhecimento e a sua dominação. Você tem um doutorado, você tem um mestrado, né? O saber, ele dá um preenchimento para a gente, e o afeto, das alegrias do amor e das amizades. O que é isso, você está doidão? Vai dizer que o afeto é um alimento menos consistente? Ele é fundamental, ele é essencial, mas ele não é suficiente, porque você depende da correspondência. Se eu quiser ser amigo de algum de vocês não tiverem a fim da minha amizade, já era. Então, o afeto é fundamental, é essencial, mas não é suficiente. Se você baseia a sua vida no pilar das amizades e dos amores, você tem uma limitação. E esses alimentos, então, eles são esquisitos na história. Por quê? Porque quanto mais a gente come, mais a gente quer comer. Quanto mais a gente dorme, mais a gente quer dormir. Quanto mais a gente transa, mais a gente quer transar. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais dinheiro a gente gasta. Então, são alimentos importantes? São fundamentais? São. Né? É o raciocínio do dinheiro. O dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Portanto, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro. Essa é a diferença do que é, né, suplementar e do que é essencial. E os alimentos, para terminar, mais importantes do ponto de vista de mais consistente, são as causas, que é o amor desinteressado. Porque quando você faz alguma coisa que não é por dinheiro, não é por voto, não é para ganhar concurso de filantropia, quando você faz, e ao fazer, o seu vazio existencial sente-se preenchido. Então, as causas no plural, para não virar uma obsessão. Porque o grande problema, nós falando dos extremos, é que a maioria de nós é enrolado, concorda? Que a gente deixa para depois, a gente podia fazer agora. Mas quem não é enrolado é o quê? É obcecado. Olha que desgraça. Você sai de deixar tudo para depois e passa a fazer tudo certo, achar que está faltando. Né? Então, cuidado quando a gente vai querer melhorar de vida, não também vai para o outro lado se ferra tanto quanto. Né? Então, essa questão de a gente se esforçar para poder obter, né, essa satisfação conseguida. Então, as causas, sem ficar com uma causa só. Segunda, a devoção, gente. O que é a devoção? É a única vacina que a gente conhece para relativizar o absoluto da vida. E qual que é o absoluto da vida? Comer e defecar, beber líquido, beber água e urinar, trabalhar e tentar pagar a conta, nascer, envelhecer, procriar ou não e morrer. Esse é o absoluto da vida. Quem relativiza isso? A devoção, que vira e fala assim, entre nascer e morrer, entre comer e defecar, entre beber, acontece coisa demais da conta. Então a devoção pode ser por um caminho religioso, budista, kardecista, carismático, evangélico, católico convencional, ou um caminho não religioso, yoga, meditação, respiração, silêncio interior. Mas a devoção é acreditar, ponto, verbo intransitivo. Tem que acreditar nisso ou naquilo, é acreditar. Acreditar em quê? Acreditar que a vida é muito mais do que dá para entender. E já que a vida é muito mais do que dá para entender, eu não vou ser mentido, pretencioso, onipotente, nem bobinho, ingênuo, de querer entender uma coisa que eu não tenho alcance, gente. Por isso que a filosofia é maravilhosa, é um exercício, uma prática maravilhosa, mas o objetivo da filosofia não é explicar definitivamente nada, não. É um exercício de análise, de avaliação e de época. Como cada época tem que estar diferente, quer dizer, o arquétipo é o mesmo, né? Hipócrates, Sócrates, a turma toda assim. A estrutura arquetípica é a mesma, mas em cada época ela se transmuta de uma forma diferente. E nesse caso, as práticas devocionais são fundamentais. A gente precisa de investir ou acreditar nelas espontaneamente ou forçar a barra para acreditar, tá, gente? Tem umas coisas que você pode não ter uma capacidade natural, intrínseca, né? Mas você fala assim, eu quero acreditar que a vida é mais do que comer e defecar. Assim, por quê? Porque isso vai me fazer bem. E se não tiver nada depois, eu não vou nem ficar sabendo. Não vou me frustrar, não. Aí, terminando o raciocínio, portanto, nós precisamos de nos responsabilizarmos pela construção desse preenchimento do nosso vazio. Precisamos dos governos, precisamos das administrações, precisamos de colegas, de chefia, mas nós temos que falar assim, o principal responsável pelo sentido da minha vida tem que ser eu mesmo. Eu vou despedir de vocês com um texto de um santo indiano chamado Kabir, com K. Kabir nasce em 1440, morre em 1518, viveu 78 anos na Índia na época do descobrimento do Brasil, uma realidade. Kabir é um apaixonado com Deus e ele chama de diamante a parte de Deus que habita em nós. Então, quando o texto ele fala assim, descobri um diamante, ele quer dizer, tive o clique, tive a eureka, tive o insight, me toquei de que a vida é muito mais do que só esse basicão. Kabir diz, é curtinho o texto, a fome atrapalha muito aí a paciência, eu sei disso. Meu coração está tão inebriado de amor
que eu não sinto desejo de falar. Descobri um diamante. Envolvi cuidadosamente o meu manto. E eu pergunto, por que abri meu manto repetidas vezes simplesmente para conferir se o diamante ali está? Aí ele fala, isso não é necessário, pois eu tenho certeza. Ele fala da convicção, né? Que é diferente da obsessão, é uma firmeza de confiança, né? E ele termina fazendo uma brincadeira que ele vira e fala assim: quem me vê de fora pode até pensar que eu estou embriagado, mas é embriagado do vinho do amor de Deus, que realmente confesso, eu tenho bebido em demasia. Então desejo a vocês bastante vinho do amor de Deus, bastante alegria interior, e saber, gente, que a vida é uma charada, que quando você descobre que a resposta, aparece duas perguntas para te